Dando continuidade ao nosso podcast sobre saúde e espiritualidade, a gente está voltando a alguns temas impactantes ainda, né? E um deles, Isla, é como abordar, do ponto de vista médico, terapeuta, com ética, um paciente quanto à espiritualidade. O paciente, ele traz sempre sua espiritualidade para dentro do consultório, desde que haja uma abertura. Uhum. Então, como sempre é um tema que toca Delicado. muito, delicado, tem que ser um toque delicado, Uhum. né? Você tocar em algo nobre. É a própria cosmovisão, a visão de mundo daquela pessoa é a sua espiritualidade, a sua religiosidade. E primeiro, perguntar se a pessoa tem algum aspecto religioso, religião mesmo, né? Que é o link que a gente faz com a espiritualidade, e se ela se sente à vontade de conversar um pouco sobre aquilo. E de que forma a sua espiritualidade vê a sua doença. A forma que ela pode ajudar, né? E também a forma que ela pode interferir. Sim. Primeiro é isso, é a permissão. É a permissão do paciente. O paciente, ele traz muitas vezes no consultório, e se o profissional de saúde, o médico, ele não está preparado para isso, o próprio paciente já vai com receio, e às vezes ele não diz a sua religião. Ele pergunta assim: doutor, qual é a sua religião? Ele não quer saber sua religião. Ele quer saber se você tem capacidade de ouvir o que ele vai dizer para você. Ou se você tem abertura para isso, né? E geralmente o médico, ou ele muda de assunto, ele não quer falar, ou diz e pronto, e muda de assunto, ou se mexe na cadeira, e vamos seguir vida que segue. Mas eu acho que é importante que o profissional esteja aberto para isso. Como a gente bem viu, a espiritualidade é uma ferramenta que pode interferir na terapêutica. O exemplo clássico é o testemunho de Jeová. Sim. Você não saber que o paciente está na sua frente é testemunho de Jeová, que você vai fazer uma cirurgia nele, e ele não quer e não vai permitir que você transfunda sangue para ele, né? É um exemplo clássico. E outras situações, né? Então, a abordagem tem que ser delicada, tem que existir, eu acho que permite. Se você quer adentrar nessa área, você tem que pedir primeiro a permissão, e aí as várias formas de você ir abordando a espiritualidade. Existem ferramentas já validadas que você, se você quiser trazer, né, para o consultório, que você vai pontuando as questões da espiritualidade e graduando a espiritualidade do teu paciente. E com relação ao aspecto assim, que acontece muitas vezes, quando, como acolher, é mais importante a ausculta, ou eu direcionar, ou às vezes, em alguma situação, até intervir sobre o aspecto religioso. Então, eu vou dar um exemplo mais claro. Às vezes a pessoa está numa situação crítica, na UTI, e às vezes uma situação desesperadora. E talvez lançar mão de algumas ferramentas que ela possa se abrir, de falar, de você entender o desespero dela mediante a situação que ela está vivenciando, isolada, sem contato com familiares. Eu acho que a gente, nesse momento, a gente tem que fazer um curso de escutatória, né? Tem um curso de oratória que todo mundo gosta de fazer, mas o médico tem que ser um médico escutador. Ele tem que se abrir, ele tem que dizer assim: eu estou aqui para te ouvir. Só isso já é bastante. Você ter um ouvido, alguém que está de uma forma dando atenção, atenciosa,
atenciosa, genuinamente atenciosa, a gente, né? Uhum. Você está genuinamente preocupado em ouvir aquele que ela tem para relatar. Isso por si só é terapêutico. E eu vi um livro que falava atenção, o maior ativo que qualquer pessoa pode ter ao lidar com outra pessoa. É olho no olho. É você parar. Escutar. Ele me deu atenção. Me deu atenção. Ele me ouviu. Eu pude falar. E é terapêutico, inclusive, né? O ato de você falar, de se expor, de liberar emoções, chorar. Isso também ajuda nesse aspecto espiritual, no momento em que a pessoa está passando por uma série de dificuldades. O adoecer nos faz regredir as emoções para como se tornassem crianças. Vocês sabem, a gente sabe disso, Uhum. né? Quem não pensa logo na mãe quando está doente, né? A gente, homem, mulher, a gente já pensa que bom seria se mamãe estivesse aqui para me acalentar. Então, esse cuidado, essa regressão nas emoções precisa ser bem recebida. E se ela não tem um espaço para isso acontecer, você imagina quanto sofrimento, né? E quanta tristeza para aquela pessoa que está ali. Então, eu acho que escutar nesse momento, permitir que o paciente possa expor a sua espiritualidade, mesmo que seja diferente da sua, respeitar, é algo importante. E principalmente sem preconceitos, né? Nunca preconceito. Porque você pode travar ali. Ali você diz assim, o que você está fazendo é coisa de Satanás. Acabou a conversa. Né? O cara vai dizer assim, pronto, esse médico aí não quer conversa, não respeita a minha, é a dele, pronto. Não é não é fazer proselitismo, não é querer converter, não é querer passar os seus conhecimentos, é escutar. É você entender de que forma a espiritualidade naquele indivíduo pode estar atuando e que pode beneficiar. É a escuta. E assim, e não é falar só de religião, né? Vocês sabem muito bem, né? Que quando a gente atende um paciente no consultório, a gente perguntar as coisas mais triviais, dá uma empatia que o paciente vai dizer, eu confio naquele médico, porque aquele médico olhou no meu olho, olhou no meu rosto. Então, assim, há um conselho que a gente já tem certos anos de vivência da medicina, que a gente pode dar a qualquer estudante ou recém-formado. Escutem e conversem com seus pacientes. É melhor do que colocar filme no Instagram, porque é melhor do que você pagar propaganda. O paciente vai aderir ao seu tratamento. Ele vai processar você muito menos no consultório. Eu digo sempre ao estudante, todo paciente dá uma nota ao seu atendimento. Só que ele não vai dar a nota de 0 a 10. Ele vai dizer, vá para aquele médico ou não vá. É sim ou não? Tá dizendo. Assim, sempre deixar uma reticência. Não vá, não. Exatamente. E assim, a gente recebe, você já deve ter recebido, eu recebo, eu não estou dizendo que eu sou o médico mais, né? Nem estou fazendo propaganda, mas a gente recebe pacientes que dizem assim, doutor, eu fui naquele médico, ele não olhou na minha cara, eu peguei a receita, saí, rasguei, e não, ele é muito conhecido aqui. Ele é um grande médico, de renome, mas naquele momento ele não foi capaz. Talvez estivesse num dia que não fosse adequado para aquela paciente, né? Não deu a atenção que ela devia. Né? E a gente nem sempre vai conseguir esse resultado fantástico, né? Porque o médico vai estar cansado também, às vezes o médico, né? Às vezes a gente se pega na pressa. Exato. Mas é um cuidado, uma vigilância que a gente tem que ter cuidado. Porque chegou sentou na sua frente, no seu consultório, esquece o resto. Ele e você ali. E o paciente, de certa maneira, ele está se abrindo. Olha o grau de confiança, né? De forma que
muitas vezes não relata coisas para a família, para a esposa, para o esposo, mas para você ele tem a confiança, a segurança que pode contar alguma coisa. Agora depende da receptividade que a pessoa tem para ouvi-lo. Ô Islam, já tem a disciplina de espiritualidade em algumas faculdades de medicina. E quando a gente fala, você falou muito bem de espiritualidade e humanidade. É importante que o médico que está saindo da faculdade ele tenha essa percepção e de que forma, assim, você que talvez tenha mais contato, percebe a pegada deles em relação à espiritualidade. O curso de medicina é um curso altamente materialista. Uhum. Né? Eu conheço alunos que entraram com uma certa religiosidade e saíram ateus, saíram céticos mesmo, porque não foi contemplado, infelizmente. O curso de saúde e espiritualidade na nossa faculdade, por exemplo, na Universidade Federal da Paraíba, ele existe, né? Já há um bom tempo. Tem uma forma de trabalhar que abre a discussão. É uma mas disciplina optativa. É optativa, infelizmente. Né? É dada nos primeiros anos da faculdade. Então, quando chega lá no sexto ano, o aluno já esqueceu. Então, existe uma recomendação para que a espiritualidade adentre no curso de medicina, que ele seja dado no começo, nos primeiros anos, no quarto ano e no sexto ano, mas que tenha sempre uma ligação entre um e outro, para que, quando chegue no atendimento do paciente, também seja contemplada as questões da espiritualidade. Não só para o paciente, mas também para o próprio médico também. Porque o médico também tem que se desenvolver a sua espiritualidade para poder ser capaz de entender a espiritualidade alheia do seu paciente. E, infelizmente, a gente não tem essa continuidade. É uma cadeira optativa, pontual, que você paga num semestre e acabou-se. Recentemente, na Universidade Federal de Campina Grande, também foi implantada, introduzida, e várias faculdades. E não é uma coisa do Brasil só. Mais de 90% das faculdades de medicina dos Estados Unidos têm espiritualidade na sua grade curricular. Por conta dessas evidências que mostram os benefícios que a espiritualidade trazem tanto para o paciente, também para o profissional, para o próprio médico. E assim, até no processo de formação é importante porque atenua a questão da ansiedade, do estresse. E quando formado, mais ainda, porque tem a questão do burnout, sim, que faz parte muitas vezes se a pessoa... se eu não sou espiritualizado, eu vou entender uma pessoa, a espiritualidade dela? É difícil, não é? É mais difícil, né? Entendeu? É mais difícil. Então, a espiritualidade hoje é uma ferramenta que traz benefícios. Se você for pegar... é bom sempre trazer um pouco de dados, né? Uhum. Por exemplo, o autor que eu comentei na última conversa nossa, que foi o Harold Kennedy, olha os dados que ele traz, né? Um dos trabalhos que ele realizou, ele trabalha muito em cima de religião. Idosos que vão uma vez na sua congregação religiosa, qualquer que seja, ele pegou católicos, evangélicos, lá nos Estados Unidos, budistas, judeus, uma vez na semana, eles apresentam índices de interleucinas, que são marcadores de inflamatórios, menores do que quem não vai. Ele não quer sair, obviamente que ele não trabalhou espiritualidade, ele trabalhou religiosidade, porque obviamente que talvez na religião ele não beba, ele tem práticas, né? Uhum. Mas veja que mesmo a compartimentalização da espiritualidade, você colocando dentro de uma religião com os seus conceitos, leva a mais saúde. Bebe menos, né? Tem a questão da comunidade. Tem a relação, o contato com pessoas, que isso é importante. É importante, né? Então, a religião estudada. Se a gente for trabalhar em trabalhos que trabalham com espiritualidade, foi realizado um trabalho aqui no Brasil,
Porque existia uma ideia de que eu vou trabalhar com outro aspecto religioso. Os médiums. Médiums eram considerados loucos. Uhum. Tinham doença mental, são de baixa escolaridade ou loucos. Então, cientistas da academia foram estudar. Olha que surpresa. Esses médiums apresentavam índice de saúde mental melhores do que a média da sociedade. Então já se desfaz. Você mostra que você O levar preconceito, né? o preconceito, você levar a sua mediunidade, a sua espiritualidade na forma de, né, especificamente os espíritas na mediunidade, ou seja, outra forma, provavelmente, você pode fazer uma correlação, eleva os seus índices de saúde mental. Uhum. De saúde mental. Então, médium não é doido, o pastor, talvez, que faz aqueles, né, as atividades, talvez tenha saúde melhor mental, mesmo que a gente fique, às vezes, não achando que não é minha praia, o médium não é minha praia. Né? Uhum. Mas aí, quando a gente diz o achismo, trabalhos que pessoas que têm opiniões formadas e não querem mudar, os trabalhos vêm do encontro. Você falou num aspecto aí que também que já tinha comentado antes, que às vezes a religiosidade atrapalha. Rapaz, Quando ela limita principalmente o acesso à saúde ou serviços de saúde. Você já viu em algumas situações que sim, as pessoas, não, você vai ficar bom, não precisa procurar. sim. Não é dessa forma. Acredita em Deus que Deus vai curar. É. Eu me lembro da história de, não sei se você deve ter gostado de história, a história de Maria I, que era rainha rainha da Portugal, Uhum. mãe de Dom João VI, quando veio para cá. Dom João VI era o segundo filho, Dom Manuel era o primeiro. Ele não foi vacinado de varíola porque a mãe disse: Deus vai curar você, Sim. você não vai pegar varíola. Dom Manuel morreu, que era o rei, ia ser o rei, e Dom João VI acabou sendo o rei do Brasil, o rei Pois de é. Portugal, né? Por religiosidade, porque ela acreditava, como era muito ligada à Igreja Católica, ela se negou a vacinar, porque ela não tinha relação com a ciência. E até uma questão bíblica, né? Conhecereis a verdade e essa vos libertará. E aí a verdade, você não pode ter uma verdade só, É. única. Tem que ouvir outras opiniões, Só eu- inclusive a opinião do médico. Tem que escutar seu médico. É, Mesmo que vá de encontro às suas verdades religiosas, né? exato, exato. É, ainda com relação a isso, está se formando ligas, né, Liga de Saúde e Espiritualidade. Tão interessante, viu? Isso aí, porque a gente vê que os estudantes. Tem uma pesquisa que mostra que os estudantes, pelo menos no Brasil, essa pesquisa foi feita, eles têm uma espiritualidade. Uhum. Tem um trabalho interessante que mostrava que os jovens até uma certa idade, né? Obviamente que chegam a uma certa idade, eles se liberam ou saem disso. Eles vão mais na sua igreja do que no shopping center. É Eu não mesmo. sei onde. Eu vendo um trabalho que foi escrito lá em Juiz de Fora, pelo Núcleo de Pesquisa em Saúde e Espiritualidade. Então, os estudantes têm espiritualidade. Eles entram no curso de medicina com as suas conhecimentos que trazem de sua família. Infelizmente, não é estimulado durante o curso de medicina, Uhum. mas alguns lutam contra essa maré. E aí eles formam as ligas acadêmicas de saúde e espiritualidade, que têm uma visão não religiosa, mas espiritualidade mesmo, ampla, Uhum. que levam a esses temas. E a gente vê, eu tenho contato com algumas, a vibração que eles têm, sabe? Eu digo, são médicos diferenciados, que vão ser médicos Vão diferenciados. ser, Vão vão ser ser. médicos diferenciados. São pessoas que vibram com o paciente, vibram com, sabe, com cuidar, tem essa questão da empatia, que eles sempre estão trabalhando, atividades comunitárias, vão para as comunidades a fazer atividades sociais e atendimento, leva a cesta básica, às vezes se ligam com a religião, mas também rodam em todas as religiões. Uhum. É fantástico. Não tem esse preconceito, Não tem né? preconceito. Perde-se o preconceito completamente, porque acabam mesclando pessoas diferentes visões. Existe ainda a questão do preconceito, né, na classe médica e limitação, assim, com relação a esse aspecto. Essa iniciativa do CFM
O fato de ter, como você bem colocou, em outros países, no estágio mais, às vezes, mais avançado, talvez seja uma forma de quebrar esse paradigma que a gente tem e lidar com a espiritualidade. Você sente que ainda tem muito médico que não quer saber disso? Bom, Cláudio, eu reporto esse preconceito que ainda é grande, né, dentro do nosso colega. A gente vê uma grande maioria que é cético, tem a sua religião, mas não acha que tem importância você trabalhar e levar isso para dentro do seu consultório ou conversar com o seu paciente. E eu reporto isso à formação médica. Durante 6 anos a gente passa estudando o corpo físico. Eventualmente alguém faz uma cadeira de saúde e espiritualidade e fica por aí. E tem eu acho que é um aspecto assim que até o próprio médico não está habilitado a lidar com o fracasso. Eu digo o fracasso de perder um paciente, de lidar com até a questão da morte, e tem dificuldade em aceitar muitas vezes isso, que faz parte assim, o médico de sucesso não pode jamais perder. E isso talvez impacte também na questão materialista. É um corpo, eu vou assinar um atestado de óbito e morreu. E pronto. Exato. E talvez não seja por aí. Depois tem a questão do familiar, tem a questão do envolvimento das pessoas naquele momento. Até para dar a notícia, ele sente uma certa resistência, uma dificuldade, muitas vezes. É algo que a gente não sabe lidar muito, né? A gente não foi muito treinado para falar sobre a morte, por morrer. Exato. E você perder um paciente seu, a gente já passou, eu já passei por essa situação, você provavelmente também tem que conversar com a família que você perdeu o familiar, a doença venceu, né? A luta contra o corpo. E não é fácil, não é fácil. E aí, essa especialidade que vem crescendo muito, que é cuidados paliativos, Sim. vem quebrando muito esse paradigma. Eu acho fantástico para a medicina os cuidados paliativos, porque, né, o morrer é o dia a dia. Né? Exato. Cuidados paliativos são pacientes que são fora de possibilidades terapêuticas curativas e que a morte é algo muito próximo para eles. Então, esses médicos que adentram nessa especialidade, eles estão trabalhando e esse conhecimento está sendo disseminado dentro da própria medicina. Né? Uhum. Porque, queira ou não queira, você vai para um evento, um congresso médico, às vezes de otorrino, sempre tem alguém falando sobre cuidados paliativos. Né? Alguém que vai falar. E esse conhecimento vem disseminando. E a espiritualidade vai junto, porque o cuidado paliativo trabalha muito bem a espiritualidade. Ele traz para perto a religiosidade do paciente e a sua espiritualidade. Aí, nesse crescente, a gente espera que haja uma mudança nesses números aí que a gente está. Né? Agora parece que é mais centrada a resistência nessa questão de espiritualidade quando você vê os profissionais da área de saúde como um todo. Parece que o médico ainda é o mais resistente em relação aos demais, ou é impressão minha? Olha, eu não tenho números para isso, né? Acho que é uma impressão da gente mesmo. Acho que fica a impressão minha e sua junto. Eu acho que a medicina me parece mais resistente. Você, por exemplo, pega um profissional como psicologia, obviamente que trabalha com a mente, você vê que a mente é muito mais próximo da questão do psiquismo, né? Da alma e da espiritualidade. Né? Eu não posso te falar com convicção, mas é a impressão que dá que a medicina é uma das mais, se não a mais, uma das mais resistentes a trabalhar com a espiritualidade dentro da sua atuação, dentro da sua vivência. Você já teve alguma experiência que possa falar, que vivenciou esse impacto da espiritualidade com relação a algum paciente que lhe marcou, que... Tem uma clássica que foi a perda de um paciente meu, né? Um paciente, uma criança, e que ela faleceu, né? E que eu tinha que dar notícia e conversar com a família, sabe? E eu me lembro muito bem que
cheguei no hospital da Unimed, estava a avó, a mãe, né, desesperados, e eu tinha que conversar com eles, né? Era o médico da criança, né? E eu não é algo muito recente, não é muito comum na minha especialidade, né? Uhum. Então mas eu tive que puxar minha espiritualidade para perto. E eu conversando com a avó, abracei-a, né? Cheguei, começou a acalentá-la. E me veio, não sei se isso é uma intuição, uma inspiração ou algo divino que chega na mente da gente nesses momentos, né? Quando a gente faz uma prece, se aproxima um pouco mais da divindade. E eu disse para a mãe o seguinte: a senhora está muito triste. Eu também estou, mas a senhora com certeza, a senhora como vó. E eu, com as minhas convicções de acreditar na continuidade da vida, eu disse para ela: a senhora já imaginou essa criança, 11 anos, ouvindo o seu choro, onde ela estiver, quão triste ela vai estar e quanta saudade ela deve estar sentindo da senhora e da mãe dela, da mãe dele. E a avó, parou de chorar e olhou para mim e disse: doutor Islam, eu preciso ser forte nesse momento e acalentar a minha filha, porque o senhor me deu um motivo, né? Aí ela até perguntou para mim: o senhor é da carismática? Eu disse: não, eu não sou da carismática, mas eu sou cristão. Mas o que me trouxe dessa experiência foi eu usar da minha palavra, me colocar no lugar da família e me colocar no lugar de quem foi para o outro lado. Uhum. E ter capacidade de ter tocado a mãe. Né? Ela parou e disse: ele deve estar muito triste, doutor Islam. Sozinho e sem mim. Sem a mãe. Sem a mãe. Ela disse: mas tem Deus, deve ter recebido ele muito bem. E a gente tem que mandar boas energias para ele, né? Só sei que eu consegui fazer a mãe, naquele momento, se acalmar, o desespero era muito grande, né? E foi acalentar a filha dela. Foi uma experiência que me marcou muito, Uhum. né? E que talvez se eu não tivesse um pouco dessa espiritualidade, talvez eu não tivesse entrado em prece, talvez eu não tivesse recebido essa intuição, talvez eu não tivesse nem coragem de conversar com a mãe, de ter dito: ó, vou assinar o atestado de óbito e pronto, e eu não tivesse tido essa relação tão íntima com a mãe. E o sofrimento dela talvez fosse, ou continuasse sendo bem maior. Eu tenho certeza que eu consegui naquele momento acalmar um pouco ela. Bom, a gente está terminando, mesmo prolongando, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, seja médico, seja paciente, seja sobre a espiritualidade e o impacto dela dentro da saúde. Então, diante do que a gente conversou, a gente já deixou muita mensagem, né? Eu não sou muito afeito a palavras únicas que vão resumir, porque um tema é muito amplo. Uhum. Mas o que a gente pode chegar de conclusão é que se você quer ser um bom profissional de saúde, se você quer ter pacientes aqui que consideram você e vão ter resultados melhores, se você quer ter mais felicidade também dentro da sua profissão, a espiritualidade é algo que vai impactar muito no seu atendimento, na sua vida, no seu dia a dia. E é algo que vale a pena ser estudado. Se você tem uma religião, joia, né? Respeita do outro. Né? Se você não tem religião e assim, rechaça completamente, vai nas pesquisas científicas que você vai encontrar material abundante. Abundante. E você vai dizer: talvez mude seu conceito até. Uhum. Porque um dos grandes problemas nosso de ser como ser humano é a gente não querer mudar, né?
É como um copo cheio. Né? Às vezes o copo está cheio de lama, de água, de conhecimento que não vale muita coisa. Para que esse copo ele possa mudar, você tem que pegar uma água límpida, colocar, às vezes derramar um conhecimento que você não está prestando para você e que às vezes está fazendo mal. Vai trazer melhor qualidade de vida para o profissional de saúde. A espiritualidade é algo que vale a pena e deve ser estudada. E eu digo que tem que ter o viés científico. Se a gente for levar só para a religião, vale a pena ter uma religião? Deve ter. Eu acho que o médico tem que orar, na minha opinião. O médico tem que estar ligado com algo superior. Vale. Mas a parte científica, vale, já que o médico é muito racional, tem muito trabalho científico aí para a gente estudar. Então, acho que essa seria a grande mensagem para os profissionais de saúde, sabe? Excelente. Ir atrás. Estuda a espiritualidade. Tem muito material aí para a gente estudar. Se eu puder recomendar, eu recomendo. Não sei se vai aparecer esse cara aqui, o Harold Kennedy, que é o Papa da espiritualidade. Ele é americano. Fala muita coisa interessante. No Brasil, a gente tem, eu vou dar uma referência fantástica, que tem podcast com ele, tem YouTube. Alexander Moreira de Almeida. Coloca esse nome lá e você vai ver. Ele coordena uma pós-graduação em saúde e espiritualidade na Universidade Federal de Minas Gerais. Tem muito trabalho. Excelente. Fantástico, fantástico. Bom, Irlan, só tenho a agradecer em nome do CRM a sua participação, excelente participação, e dizer que, para mim, valeu muito a pena debater esse tema com você e que a gente precisa conhecer melhor, pegar esses dados científicos e tornar prático no nosso dia a dia. Com certeza. Eu agradeço o convite. Tema amplo. Tem muita coisa que a gente pode discutir, tirar daqui. A gente tentou, né, resumir um bocado, mas foi muito interessante, né? Porque a gente conseguiu abarcar muita coisa e tem um tempo até restrito. Obrigado. Mas isso deve ser a esse grande médico aqui que está ali na minha frente, que tem essa capacidade de instigar a gente com perguntas fantásticas. Parabéns também, Oreste, pelo seu trabalho. Poxa, obrigado a todos e vamos.